Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Milton Schutz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, o André, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês, Paulo filmando como sempre e postando no YouTube esse programa. Você que está me ouvindo agora, que entra em sintonia todo sábado, às 13 horas, aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 660 AM, você entra em sintonia comigo, Newton Schutz, no programa Caminhos da Consciência, conversando sobre diversos assuntos. Se você quiser ouvir os nossos programas, você pode acessar o site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br, entra ali no podcast. Eu sou o número 49, se não me engano, você coloca o meu nome ali. Você tem uma excelente qualidade de áudio todos os programas que já foram gravados desde o início de 2012. Eu estou na rádio aqui já há uns 8, 9 anos, desde 2005, final de 2005, onde eu comecei com esse mesmo nome programa. A gente falava de outras coisas, agora a gente está pegando uns tópicos diferentes, mas com esta tônica nós estamos já há quanto tempo agora, Paulo? 2012, um ano e meio, já quase 2 anos. Fevereiro de 2014, nós vamos fazer 2 anos com essa nova cara, com essa nova roupagem. Então, se você quiser escutar os áudios do programa desde fevereiro de 2012, você acessa o podcast da Rádio Mundial. Se você preferir assistir o programa, sendo que ele está sendo gravado, basta você entrar no YouTube. Ali você coloca o meu nome, Newton Schutz. Tem muita coisa minha, além do trabalho aqui na Rádio Mundial. Tem também vários trechos, vários fragmentos de palestras que eu realizo nos espaços que eu trabalho aqui em São Paulo, a Consciência Cósmica, a uma universidade. Aí os temas são mais diversos. Mas com a cara do programa Caminhos da Consciência, você procura ali, Newton Schutz Caminhos da Consciência, você pega todos os programas da Rádio Mundial. Então são essas as opções. Nós estamos também ali no Facebook, a rede social. Se você quiser me adicionar, sinta-se à vontade. Apesar que o meu perfil 1 já está lotado, você procura o meu perfil 2, é o meu próprio nome, Newton Schutz, só que tem o 2 no final. Ali ainda cabe bastante gente. O Facebook ele tem uma limitação, sendo que eu coloquei como perfil pessoal, né? Se você quiser, sinta-se à vontade. O Paulo está lá também, Paulo Viana, você procura ali, você pode adicioná-lo também. Aí você obtém mais informações sobre os vídeos, se você assim quiser. Bom, gente, vamos pegar o tema de hoje. Hoje eu vou pegar uma coisa mais solta, né? Uma realidade que eu já falo nas minhas aulas há muito tempo. Eu vou falar sobre o baralho mesmo, um baralho comum, que a gente tem aquele famoso jogo que a gente fala canastra ou buraco, tem vários outros nomes, mas ali nós precisamos entender que tem muitas coisas, muitos assuntos, muitas conexões ocultas que nós podemos entrar em relação a esse instrumento. Por quê? Vamos entender primeiro a base, a raiz desse tema que eu vou desenvolver hoje. Quando nós falamos de um baralho comum, nós estamos falando de um instrumento, que é esse baralhinho que você pode comprar em padaria, que tem os naipes, que ele descende anteriormente de um instrumento divinatório. Antes dele ser adivinhatório, que é como ele é utilizado hoje, nenhuma crítica em relação a isso. Acho até bacana quando você pega um baralho de tarô, já falando de onde descende esse baralho comum, quando você pega um baralho de tarô para você pegar uma luz, um caminho, um discernimento, óbvio, os arcanos possuem uma potencialidade de consciência, que você tanto pode consultar um arcano por uma coisa trivial sua do dia a dia, como também um despertar de um estado de consciência fabuloso. Tudo depende de quem está consultando, vamos utilizar essa palavra, esse oráculo. Então, quando nós falamos do baralho comum, que nós utilizamos para esses jogos, existem vários tipos de jogos, mas hoje eu vou desenvolver sobre a canastra, vou falar um pouquinho sobre ela, aquele jogo onde você tem que fazer uma canastra com 7 cartas e etc. Existe um aspecto oculto fantástico que você, na hora que estiver jogando, você vai poder vê-lo de outra forma depois desse programa. Então, o tarô, ele é anterior a esse jogo. Quando nós falamos desse baralho comum, ele descende do tarô. O tarô, então, ele é um instrumento inicial, é um instrumento que traz, através de todos os seus arcanos, que quando a gente fala do tarô, que tarô vem de Torá, a lei,
né? Quando nós falamos do baralho de tarô, nós estamos falando de um instrumental para iniciação fantástica. Ele traz ali mancias, conexões, arquétipos divinos que, de acordo com a consciência de quem observa aqueles arcanos, arcano de arca, de algo que você tem que aprender a abrir para entrar em todas as preciosidades e consciências que ali existem, você está falando de uma realidade que transcende o tempo humano. Ele só se tornou uma realidade pétrea por causa de uma necessidade cíclica, mas ali você está falando da época da Atlântida, você está falando da hoje, Agartha, que é o nome oriental para a Atlântida, que se interiorizou no planeta Terra, entrando nos mistérios de Shambhala. Então, quando nós falamos de baralho, nós estamos falando de uma realidade que descende de uma realidade divinatória. Isso também procede aonde? Quando você fala da química, a química hoje está em tudo, né? A mistura de componentes para gerar novas realidades, novos efeitos, causas e leis que se entrelaçam para gerar novos efeitos. A química descende da alquimia. E quando você fala da alquimia, você também está falando de realidades, de consciências angélicas muito anterior, mas milhares de anos antes dessa etapa o qual nós estamos vivendo hoje. Se você pegar também, para fechar essa introdução, se você pegar a astronomia de hoje, a astronomia ela descende da astrologia. Não é o contrário. Então, a astrologia, a alquimia, o tarô, todas essas realidades, todas essas possibilidades dessas conexões geram as ciências que nós conhecemos hoje. Então tudo descende dessas conexões anteriores, os quais os anjos caídos passaram para a humanidade nos tempos primordiais da humanidade. Então vamos entrar agora nesse baralho comum. Quando nós falamos do baralho comum, eles foram introduzidos, né, pelos ciganos. Quando você pega os ciganos, eles introduziram a quiromancia, eles introduziram o jogo de cartas, que tudo isso representa o quê? Consciências que eram necessárias serem introduzidas na humanidade através, vamos colocar dessa forma, através do erro, através do vício, porque o jogo é um vício, né? Não de uma forma que você está brincando, que é onde a gente desenvolve o programa de hoje, mas você pega, tem gente que perde de repente uma vida num jogo. Então os ciganos, através dessas realidades, o qual o ser humano infelizmente ainda manipulou de uma forma mais densa, eles introduziram, esse povo especialíssimo, essas realidades, essas mancias. Daí que vem que os ciganos leem mão, que os ciganos jogam tarô, e tem o tarô cigano, e tem a astrologia cigana também, que é muito parecida com a astrologia que a gente conhece aqui no Ocidente. Então esse povo especial, esse povo que tem a sua origem, assim como o povo judeu na Atlântida, quando eles estavam na face da Terra, como você pode ver, esses povos não possuíam uma pátria, porque eles saíram da Atlântida e ficaram na face da Terra, de uma certa forma perdidos ou sem pátria, né? Como se fosse uma punição ligada aos problemas que existiram ali, né? Então, quando nós falamos disso, eles trouxeram todo esse conhecimento divino que, através de sortilégios, através de realidades diferenciadas, nós tivemos no contexto evolutivo aqui o jogo, o vício, o azar. Mas então existe muita coisa oculta que num simples baralho pode ser trabalhada. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, quando nós pegamos o baralho comum ele é formado por 4 naipes. Quando nós pegamos esses 4 naipes, nós temos todas as tendências que um ser humano possui em si na sua formação, no seu nascimento. O ser humano ele é análogo ao planeta Terra. Então, quando nós pegamos os 4 elementos que estão projetados no planeta Terra, ou os 4 reinos, eles estão ligados a esses 4 naipes do tarô. Quando você pega os elementos, vamos dizer assim, o eixo polar mais ativo do ar e do fogo, eles são expressos pelos naipes espadas e paus. Quando você pega o naipe de espadas, você está fazendo uma correspondência com o elemento ar. Quando você pega o naipe de paus, você está fazendo uma correspondência com o elemento fogo. Por isso que os dois, nos naipes, eles são as cartas pretinhas, né? Que tem o coração pretinho e o trevo pretinho. Depois, quando você pega a haste receptiva, que representa a água e a terra, você tem como relação o naipe de copas e o naipe de ouros.
Quando você pega o naipe de copas, ele representa o que? Água. Quando você pega o naipe de ouros, ele representa o elemento terra. E essas realidades, esses elementos, eles geram consciências, eles geram arquétipos que todo ser humano traz, esse quaternário no seu nascimento. Que esse quaternário está expresso como? Está expresso através de pensamentos, está expresso através de desejos e paixões, está expresso através de sentimentos e energias e está expresso também, fechando o quaternário, através de uma realidade física. Então, quando nós pegamos um baralho de tarô, nós estamos lidando com realidades menores. O que seriam essas realidades menores? Um baralho de tarô, ele traz arcanos maiores, que são 22, e arcanos menores, que são em número de 56. Então, quando você pega o baralho comum, você está lidando com todas essas realidades menores que fazem com que o ser humano que manipule ali jogue tarô. Então, toda vez que você está jogando buraco com amigos, quando você está jogando canastra, não importa o nome, é aquele velho e bom joguinho de cartas que quando está chovendo na praia ou chegou à noite no sítio, as pessoas que jogam, todo mundo faz o seu carteado. Então, quando você pega esses 4 naipes e você mistura-os para formar o jogo, você está fazendo tarô, você está fazendo uma leitura de todas as tendências do que está ali sendo processado. Quer ver um exemplo? Quando você vai fazer o jogo, você já faz a polaridade. Por quê? Normalmente se joga em 4 pessoas, são 2 duplas, não é assim, Paulo? O jogo de baralho. E essas quatro pessoas formando 2 duplas, cada uma carrega 11 cartas. Quando você vai fazer a distribuição, cada uma delas recebe 11 cartas. Então, cada dupla tem o mistério dos 22 arcanos maiores no jogo. E esses 4 naipes são consciências, são realidades que estão ali presentes. Quer ver como você vai entender isso? Quando você pega o naipe de espadas, que é o coração preto, representa a transformação, representa o embate. Pense no próprio instrumento, a espada. Para que era utilizada a espada, principalmente anteriormente, na época de Roma? Para luta, para conquista, para transformação. Então é um naipe que representa sempre essa parte presente de transformações, cortes, embates que você tem na sua vida. Se você está jogando buraco ou canastra com alguém, e você sente a necessidade de formar um jogo ligado ao naipe de espadas, é porque você está necessitando disso. Tudo que no jogo você esteja recebendo ou correndo atrás são consciências que você necessita. Se você pega o naipe de paus representa já a realidade do elemento fogo, seus desejos, suas paixões, os seus ímpetos, que representa a consciência astral de uma forma direta, é porque você está necessitando disso. Quando você precisa ali do naipe de paus, é porque você está precisando de uma ação, você está precisando de uma atitude, você está precisando se lançar, você está com um desejo e com uma paixão muito latente dentro de você. Então, na hora do jogo, na hora da troca ali, que eu vou falar um pouquinho dele, que é extremamente iniciático, você está entrando em relação a essa consciência que está dentro de você. Quando você pega o naipe de copas, que é o coraçãozinho vermelho, aí você está vibrando mais o que? Realidades emocionais, realidades dos sentimentos. Então você pode estar apaixonado, você pode estar de repente com um sentimento ligado ao passado, que são realidades mais focadas no elemento água. Então na hora que você está fazendo o jogo, você está ali buscando cartas, porque não tem aquela de descartar, você pega do monte, que é onde estão as oportunidades. Então isso representa que a conexão com o sentimento, com o coração, por isso que eles colocam um coração vermelho, que representa os sentimentos de copas, estão ligados a você. E por fim, esse já é mais fácil de compreender, o naipe de ouros, que é o balãozinho, é o losango vermelho, realidades materiais. Então normalmente aquelas pessoas que têm a cabeça muito focada em suas ações, em coisas materiais, quando vai fazer um jogo de buraco, normalmente a carta que ela sempre busca e que ela quer manipular, que ela quer fazer os seus jogos e etc., é o naipe de ouros. Então aí que começa o jogo, quando você entende que esses 4 naipes, eles representam consciências que estão dentro de você, num jogo de canastra. Quando você está jogando com alguém, basta você observar o que a pessoa descarta e basta você observar os jogos que ela coloca na mesa, que ela expõe para todo mundo, que são consciências que ela está buscando, consciências que ela está querendo deixar forte dentro de si. Então aí que nós começamos a entender a polaridade do jogo. Vejam que interessante. Você joga com uma pessoa, com um parceiro,
E você tem dois que são dois opositores, que não querem que você feche a realidade ou conquiste o que você está baixando ali na mesa. Então ali você já tem todos os princípios da polaridade, do amor, do rigor, da paz, da guerra, do ódio, da alegria, tudo está em jogo. Por isso que quando um ganha, você sente todo aquele júbilo, os que perdem se tornam frustrados, porque sempre quando você se lança em qualquer coisa no contexto evolutivo, você tem a possibilidade do sucesso e a possibilidade do fracasso. Ou a possibilidade da vitória, ou a possibilidade da derrota. Então tudo isso está em jogo, então você está testando. Você está jogando tarô, na verdade, com esse baralho comum, e ali o que você está fazendo? Você está conseguindo ver se realmente você traz em você o dínamo, ou a potencialidade no jogo de tarô, de conseguir formar o que na verdade está dentro de você. Então vejam isto. Quando você começa a formar o seu jogo, vejam como existem realidades ocultas fantásticas que estão por aí. Você só pode abaixar o jogo quando você tem 3 cartas. Se você traz a combinação de 3 cartas, você pode abaixar. Por que 3 cartas? O 3 representa o número da manifestação. A unidade sozinha não produz nada, ela traz tudo de poder dentro dela, é a força do número 1. Mas se ela não entra no jogo, se ela não entra na realidade evolutiva, ela só é uma potencialidade nula. Aí você entra no mistério do quê? No mistério do 2. O mistério do 2 é a parceria, aí que você tem as polaridades do jogo. E o 3 é a concretização, é a causa, a lei, o efeito, é o espírito, a alma, o corpo. Então quando você tem uma sequenciazinha de 3, você abre o jogo e demonstra para as pessoas: aqui está a oportunidade de eu começar a criar e gerar tudo que eu tenho aqui para que isso se torne uma consciência dentro de mim. Agora o mais fantástico, para você conseguir formar isso, você tem que entrar no jogo que está ali processado em 4 pessoas, que é o quaternário também, 4 é o número da Terra. Então tudo que não presta, que não serve ou que não lhe interessa, essa é a colocação correta, você descarta. Aí vai formando do lado do monte das oportunidades, porque ali tem um monte que você pega as cartas também, você está tirando ali do monte todas as possibilidades. E o seu parceiro, no caso, que tem as outras 11 partes que está ligado a você, o que ele faz? Ele vai devagarzinho, ele vai colaborando com você para que você forme a canastra. E quantas cartas tem uma canastra para você vencer o jogo? 7. O 7 é o próprio número da evolução. Se você pegar as 7 cores, você pegar os 7 sons, você pegar os 7 anjos, o setenário de todo o processo evolutivo. Então, quando você pega essas 7 cartas ali, você está apto, ou você fechou um estado de consciência, o alfa e o ômega, ou o início de todas as oportunidades que ali estão. Isso representa o quê? Que você está apto para poder ganhar o jogo. E aí vem os 2 segredos da batida. Antes de você ganhar o jogo, quando você encerra suas cartas, que a gente fala que você bateu, num primeiro momento você tem que pegar o morto. O que é um morto? São 11 cartas de um jeito e 11 cartas de outro jeito, cruzando essa mesma realidade, que formam o que você vai ter que pegar. E o que seria esse morto? O renascimento. Seria o arcano 13, a morte, que é formado através do momento que você bate. Aí você pega esse morto que está ali, você continua o seu jogo. Então, nesse próprio jogo, a canastra, o buraco, existe o renascimento que está ali sendo processado. Então, quantas realidades ocultas que ali estão. Mas onde que fica a dica para vocês? Quando vocês estiverem jogando com alguém, preste atenção no que a pessoa descarta. Tudo que ela descartar são consciências que já estão formadas dentro dela. Então, uma pessoa que estiver com o emocional bacana, ela vai descartar todas as cartas de copas. Uma pessoa que não estiver necessitando transformar, reciclar nada, entrar no embate da vida, todas as cartas de espada serão descartadas. Uma pessoa que estiver bem financeiramente, que isso não no sentido, vamos dizer, físico e material, bem resolvida com que ela está, não está devendo nada, está bem, não quer comprar nada, ela descarta todas as cartas de ouro, porque ela não precisa delas. E por fim, uma pessoa que não esteja motivada para realizar nada, ela descarta as cartas de paus. E tudo que ela quer catar, pegar, aí você percebe que ela fuça no lixo, que ela tenta fazer toda aquela coisa de catar no monte das oportunidades a carta que necessita, é o estado de consciência que ela precisa desenvolver. Então tudo isso está presente ali no jogo. E os números que formam,
Vejam que interessante. Os números que formam um naipe também trazem um sentido oculto fantástico. Você tem do As, que é 1 até o 10. O 10 representa o final e o começo de toda a realidade do trabalho que você traz, porque os números trazem mancias. Então, cada um dos números, quando você está necessitando de uma carta, esse número está ligado a uma realidade. O As representa o início e o começo. Se falta um As para você fechar um jogo, é porque você está sem essa força inicial. O 2, que é o princípio da polaridade, funciona como coringa também. Esse é o segredo, o 2 é a polaridade. É porque você não está com esse princípio da cooperação. O 2 é a cooperação, você entende o outro. O 3, a manifestação, você está sem poder de realização. O 4, você está sem estabilidade. O 5 representa que você não tem uma força rigorosa para fazer o que você necessita. O 6, você está sem paz. O 7, você não consegue evoluir como você gostaria. O 8, você não consegue reciclar. E o 9, você não consegue se aperfeiçoar. E por fim o 10, que fecha todo esse processo do naipe de um baralho comum, ele está ligado ao início e o fim. Se você está precisando do 10, você não está conseguindo finalizar uma situação para que você recomece outra. E por fim você entra nos personagens da corte, que você tem o valete, que é a servidão, que representa o trabalho direto. Você tem a rainha, que representa todo um poder de receptividade do mundo feminino, e o rei, que é o decisor, que é o último do processo, que é aquele que decide. Então, quando essas cartas faltam para você, é porque está faltando esta realidade dentro de ti. E as pessoas que estão no jogo, o que elas fazem? Elas seguram para testar o seu poder de conquista em relação a esta consciência que falta em você. E por fim, que aí fecha o naipe, você tem o Coringa, que o Coringa quem que é? O Joker. É o jogador. Que quando você pega o Joker, o que você tem? O Coringa é o bobo, que representa o louco, que é o último arcano do baralho de tarô, que faz o início e o recomeço. Então tudo, quando você está jogando um baralho comum, a famosa canastra, que dizem que foi inventada no século passado por uruguaios, esquece isso. Essas pessoas só colocaram em prática arquétipos que já existiam, e essa potencialidade está em nós o tempo inteiro. Então toda vez que você for jogar agora o buraco, a famosa canastra, observe que todas as tendências estão ali na mesa, se você observar com o prisma oculto. Não simplesmente jogar por jogar através de sortilégios. Entenda que consciências estão em jogo, e se você souber ver, tudo que está na sua vida está sendo processado ali naquele momento. Então é um jogo muito sério, que descende na verdade do baralho de tarô. E finalizando isso, para você fechar uma série de jogos, você tem o número 3.000. Normalmente 3.000 é o número da vitória, né, Paulo? A pessoa consegue juntar 3.000 em pontos depois de vários jogos. Por que 3.000? Nós temos 3 anjos que representam a evolução diretamente hoje. Nós temos o anjo do amor e do rigor, e nós temos o anjo que é o palco de todo esse processo, que nos meios da iniciação nós chamamos de 4º, 5º e 6º anjo. E cada hierarquia tem o número 1000 como potencialidade. Então o 3.000 representa que você está em sintonia com todo esse trabalho hierárquico. Queridos ouvintes, agora nos últimos minutos do meu programa, eu queria divulgar, o André falou que eu tenho um minutinho, divulgar 2 assuntos super bacanas para vocês. O primeiro é um workshop que está tendo no Lacerda Franco, aliás, vai ter agora em novembro, dia 23, da Eubiose. Anota esse número aqui, ó, para você participar desse workshop, será o sábado, o dia inteiro, dia 23 de novembro. 3208-9914. Repetindo, 3208-9914. Vamos falar sobre avataras. Se você quiser fazer uma viagem comigo, agora no Réveillon, para São Tomé das Letras, junto com a Consciência Cósmica, ligue para a Consciência Cósmica e veja as possibilidades de você participar junto comigo, com a Eliane de Araújo, dessa viagem fantástica de Réveillon de 5 dias. Telefone da Consciência Cósmica, 3287-7022. 3287-7022. Queridos ouvintes, agradeço você que me prestigiou nesses 25 minutos, agradeço o André, agradeço o Paulo, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Um grande e fraterno abraço.